Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo aqui mais uma palavra que o Senhor falou no meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje. A palavra está em Gênesis, capítulo 3, versículos do 22 ao 24, que diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada aflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Algumas coisas aqui muito interessantes que o Senhor falou ao meu coração enquanto eu estava meditando sobre esse texto. Deus, quando tirou o homem do jardim, não é que Deus não quisesse mais que o homem permanecesse com ele, na presença dele ali no jardim. Mas como o homem havia pecado, e o pecado faz separação entre Deus e o homem, o que é que acontece? Deus já tinha o plano da salvação mesmo antes do pecado do homem. Então Deus tirou o homem do jardim para que ele não comesse do fruto e ele vivesse eternamente separado de Deus, para você ver o amor de Deus pelo homem. Como Deus ele deseja que o homem esteja com ele, como Deus deseja que o homem permaneça com ele. Então o plano de Deus foi o quê? Vamos tirar ele daqui para darmos uma oportunidade a ele de viver eternamente conosco novamente. Isso vai vir através de quem? De Jesus, né? Porque Jesus veio pagar o preço da restauração do homem, da regeneração do homem, de trazer o homem de volta a Deus. Por isso que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Então, através de Jesus, nós temos acesso ao Pai novamente. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor, então nós temos a vida eterna, como diz lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 11, diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui já está bem claro. A vida que o apóstolo João está falando aqui, na primeira carta dele, é a vida eterna. Então ele está dizendo, quem tem um filho tem a vida eterna, e quem não tem um filho não tem a vida eterna. Então é através de Jesus que nós temos direito à vida eterna. E a partir daí, nós temos agora a eternidade. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós passamos a ter a eternidade pela fé em Jesus. E aí o Senhor diz lá em Gênesis, quando ele diz assim, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por que Deus estava dizendo isso aqui? Porque o homem estava na condição de pecado, de separado de Deus. Então Deus não queria que o homem permanecesse separado dele. Deus nos deu uma nova oportunidade em Jesus para nós escolhermos viver eternamente com Deus. E uma coisa interessante que eu vejo aqui no versículo 24 é quando ele diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada aflamada, em outra tradução dizem uma espada flamejante, né? Que andava ao redor para guardar a árvore da vida. Então aqui nós sabemos que a palavra de Deus ela é chamada de espada e ela é considerada uma espada. Então quando ele fala isso aqui sobre essa espada que estava ao redor da entrada do jardim para guardar o caminho da vida, nós entendemos isso aqui o quê? Que é pela palavra que nós poderemos ter acesso à vida eterna. Até porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? E é pela fé em Jesus que nós temos a vida eterna. Então, uma coisa, né, se encaixa com a outra, uma coisa
puxa a outra. Nós cremos em Jesus a partir do momento que nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos o que diz a palavra, nós vamos ter o conhecimento. E daí então nós vamos ser livres do pecado, porque nós vamos abrir mão do pecado para fazer a vontade de Deus. E essa é a vida eterna, né? A vontade de Deus. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus e não a nossa, nós estamos andando no caminho que é Jesus, no caminho que é a vida eterna. Amém? O interessante também nessa passagem é que Deus, ele não deixou de amar o homem quando ele pecou. O pecado separou o homem de Deus. Então Deus odeia o pecado, não o homem. Porque o pecado faz separação de Deus e do homem. Faz a separação. Mas Deus não deixou de amar o homem. Ele continuou amando o homem. Quando a gente vê, por exemplo, uma mãe, quando um filho ele comete um erro, que ele é preso, a mãe não deixa de amar o filho. Pelo contrário, todos, né, parece ao redor, todos recriminam aquele filho, muitas vezes querem até linchar aquela pessoa, mas a mãe, ela fica ali do lado. A mãe, ela não deixa de amar. O Pai, o nosso Pai eterno, ele não nos deixa de amar quando nós erramos. Mas a gente tem que entender que o pecado separa o homem de Deus. Então nós devemos rejeitar o pecado para estarmos diante de Deus, para estarmos com Deus. Quando nós temos essa consciência de que o pecado nos separa de Deus, imediatamente a gente não quer viver em pecado. Se a gente peca, se a gente erra, no mesmo instante a gente quer se consertar, porque nós não queremos perder o nosso relacionamento com Deus. Essa é a mentalidade de um cristão, daquele que nasce de novo, aquele que aceita Jesus como Senhor e passa a ter essa nova vida com Deus. Ele não quer mais perder esse relacionamento com Deus. Na carta, depois eu vou fazer também um vídeo sobre a carta de João, a primeira carta, porque fala muito sobre a vida de um cristão convertido. Como é um cristão convertido? Um cristão convertido, ele não vive na prática do pecado. Ele não deseja mais viver em pecado. O pecado não mais o atrai, pelo contrário. Ele sente nojo do pecado, ele não quer viver em pecado. Um cristão que ele é regenerado, ou seja, ele nasce de novo através da fé, ele tem uma nova vida. E o pecado não traz mais prazer para ele, mesmo que dê prazer à carne, mas o espírito não fica mais satisfeito com o pecado. Por isso que há o arrependimento, por isso que há a necessidade de pedir perdão e voltar novamente para o Senhor. Então Deus, ele não deixou de amar o homem porque ele pecou. Pelo contrário. Logo, né, a palavra de Deus diz que ele já providenciou a salvação antes de tudo, né? Antes da criação do mundo, Deus já projetou a salvação em Cristo, porque ele sabia que o homem ia pecar. Então, Deus já tinha planejado. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho em resgate. Então, quando a gente entende isso, que Deus ele nos ama tanto, que ele não quer nos perder. O homem é que decide. É o homem quem faz a decisão hoje, no dia de hoje, no tempo em que nós estamos vivos, que chega a palavra de Deus diante de nós, somos nós quem decidimos viver eternamente para Deus ou viver separado de Deus. Olha só, Deus poderia ter deixado o homem no jardim do Éden e o homem em pecado, separado de Deus, ter comido da árvore da eternidade e ter vivido uma vida separado de Deus eternamente, mas não foi a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é nos resgatar, a vontade de Deus é que nós vivamos eternamente com Ele. Só que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Entende? Nós não podemos mais viver uma vida de pecado. Por isso Deus ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos. Somos nós quem decidimos viver para Deus
ou viver eternamente separado de Deus. O inferno, eu achei até interessante uma pregação que eu ouvi falando sobre isso, que o inferno foi uma criação misericordiosa de Deus. Por quê? Se o homem ele não deseja viver 60, 80 anos na presença de Deus aqui, ele não vai querer viver uma eternidade com Deus. Era um sacrifício a pessoa viver para Deus. Deus não quer que a pessoa faça esse sacrifício eterno de viver ao lado dele. Então ele criou o inferno. Mas nós sabemos que o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, aqueles que não quiseram viver com Deus, porque o diabo se rebelou contra Deus, então Deus o lançou, no inferno, preparado para ele, e os demônios que os acompanharam, que eram anjos também, que viraram demônios. Então, as pessoas que decidem aqui na Terra, durante esse período de vida curto que nós temos aqui na Terra, de 60 anos, 80 anos, 100 anos, se a pessoa durante esse tempo ela não deseja viver para Deus, Deus também não vai querer que ela viva eternamente com Ele. Mas Deus deseja, na verdade, que todos os homens queiram viver para Ele, decidam viver para Ele, Não só queiram, mas decidam, porque a decisão é a chave da questão. Quando nós decidimos, nós tomamos atitude. Enquanto a gente só quer, nada acontece. Mas quando nós decidirmos no nosso coração, as coisas acontecem. Amém? Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje. Eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração. Beijo!